Olá, bem-vindo a mais uma aula de informática aplicada ao marketing. Continuando nosso assunto de produção digital, nessa aula nós vamos falar sobre construção de blogs, né? Sobre ferramentas que a gente pode utilizar para a produção do nosso blog. A nossa agenda, então, nessa nossa agenda ou na agenda desta aula, nós vamos falar sobre hospedagem de blogs, o que é hospedagem, né, mais propriamente dito. Vamos falar sobre sites que hospedam blogs e também vamos trabalhar um exemplo de criação de blog utilizando uma dessas plataformas de hospedagem. Eu peguei de um site que fala do ranking das melhores plataformas, né, isso em maio de 2020, bastante recente, fala sobre os criadores de site. Vocês devem lembrar que nas nossas aulas anteriores eu falei que blog é um tipo de site. Então, a plataforma, ela oferece vários tipos de facilidades, né, ou serviços para você poder fazer a manutenção do seu site ou do seu blog. No caso, nós vamos trabalhar com blog. Então, segundo este site aqui, da onde eu tirei essa informação, os melhores criadores de site, né? Eu peguei só do número 1 ao 5, mas vai até 8, só para mencionar para vocês e também para deixar claro aqui alguns comentários que eu fiz na questão da tarefa anterior, que pedia para falar sobre blogs. Muitos colocaram lá que blogs são grátis, né? Mas isso depende, grátis a hospedagem, né? Ou até a configuração e a criação dele. Mas isso depende de qual plataforma está usando ou está se usando. Quando a gente está falando de um ambiente mais profissional, provavelmente ele vai, ou a empresa vai se associar a qualquer um desses ou de outros criadores de site para que tenha uma produção profissional e a divulgação do seu produto possa acontecer também de maneira profissional. Exemplo disso, aquele blog da Consul que eu falei lá na primeira aula. Então, aqui a gente tem alguns criadores de site, Wix, WordPress, HostGator, LocalWeb e GoDaddy. Vocês podem perceber aqui que eles proporcionam o domínio grátis. O domínio significa que o nome do seu site ou do seu blog vai ser qualquer coisa Wix, qualquer coisa WordPress, qualquer coisa HostGator. Isso se você não tiver comprado um domínio, o que é possível se fazer. É possível você substituir posteriormente esse nome. Esses criadores de sites normalmente dão essa facilidade. E vocês podem ver aqui que tem algumas situações interessantes a se considerar. Por exemplo, se a gente pensar no blog da Consul, essa coluna de loja online aqui é um diferencial, porque permite que você crie o blog e associe a este blog uma loja online, né, que seria essa coluna aqui. A questão do e-mail, normalmente o e-mail ele vem com essa extensão do criador de site, mas configura-se em mais uma ferramenta para você poder armazenar informações que você está coletando, né, ou de clientes que visitam o seu site e utilizar essa ferramenta aqui como um e-mail para você fazer a interação com esses clientes. Aqui, como eu falei, existem os valores que são pagos, os planos que eles proporcionam, mensal, anual, né? E tem, obviamente, o plano a partir de grátis. Geralmente, quando a gente lê a partir de grátis, significa que
Algumas funcionalidades são permitidas, né? Mas normalmente as principais que você precisa, por exemplo, publicação do site na web, muitas vezes só é possível desde que você tenha um plano além desse grátis, né? O WordPress, se eu não me engano, é uma dessas situações, ok? Então, isso só para falar um pouquinho do criador de sites. Quais são os critérios, então, que a gente tem que ter para fazer a seleção de uma dessas plataformas, né? A primeira delas é a facilidade de uso, levando em consideração que, ao criar um blog, o blogueiro vai ter o compromisso de sempre ficar interagindo com a ferramenta ou a plataforma para fazer a manutenção do blog, fazer as postagens, publicar as informações, manter o seu blog sempre atualizado para que as visitas ocorram com frequência. O gerenciamento do site também é muito importante, significa dizer que tem que ser fácil de ser gerenciado, controlado. Você, por exemplo, trocar uma figura, inserir uma mídia, né, um filme, uma figura, etc. Tem que ter um bom desempenho, né, em relação a você também lidar com essa plataforma. A segurança, normalmente, tem que ser um site que lhe proporciona um determinado grau de segurança, né? Se a gente considerar que existem situações de invasões a sites e a blogs, né? Como vocês já devem ter ouvido falar. E a questão da personalização. Então, tem que ter alguma forma ou uma facilidade que me permita colocar o blog do jeito que eu gostaria que ele ficasse, ou do jeito que eu planejei, ou do jeito que eu discuti com o meu grupo, que o site, ou o blog, no caso, deve ficar. Então, chama-se, esse item seria a personalização. A importância, eu coloquei aqui esse ponto da importância de escolher a melhor plataforma. Se a gente está pensando, por exemplo, imaginem que vocês, como profissionais de marketing, estão trabalhando numa empresa e a empresa incumbiu vocês da criação desse blog para uma campanha sobre esse produto e vocês têm que escolher uma plataforma. Obviamente, de novo, se é uma empresa, ela vai estar provavelmente, né, oferecendo ou querendo um serviço profissional. Portanto, provavelmente vão ser feito algum tipo de plano dentro daqueles sites pagos daqueles sites hospedeiros que eu mencionei, ou até outros, né? Então, você como profissional de marketing vai observar alguns elementos, claro que existem outros, aqui eu coloquei só alguns para vocês pensarem. Então, primeiro, plataforma tem grande importância no resultado final do seu site, tanto em design como em usabilidade. Então, a plataforma ela me permite ter uma flexibilidade ou uma facilidade ou uma questão de usabilidade em relação ao design, ao que eu quero construir para fazer a campanha desse produto. Pode influenciar até mesmo o resultado do seu site nos mecanismos de busca. E isso daqui é um ponto importante quando a gente pensa que, em termos de marketing, a gente está tentando a promoção de um serviço, de um produto, o que significa dizer o seguinte: quanto mais o seu blog for visto, for visitado, mais o seu produto será divulgado. Então, quando a gente pensa nessas questões de mecanismo de busca, existe toda uma estratégia para que seja criado o Search Engine Optimization, que nada mais é do que uma forma de você colocar o seu blog, por exemplo, assim que você digita uma palavra no Google, né, por exemplo, o produto que você está patrocinando no seu blog, ele seja destacado já na primeira linha ou na primeira ocorrência dessa pesquisa. Então, muito importante essa parte aqui, principalmente quando a gente está falando de marketing. E consultores de sites que utilizam códigos ultrapassados, por exemplo, podem afetar todo o projeto. Então, se eu selecionei
um hospedeiro ou um construtor de site que ainda trabalha com ferramentas ultrapassadas, eu também posso ter o meu projeto de promoção desse produto ou desse serviço totalmente comprometido. Por fim, eu gostaria de mostrar para vocês os dois hospedeiros de blog mais famosos, né, que a gente mais conhece ou que mais são utilizados. O Blogger e o WordPress, né? E rapidamente nós vamos ver a diferença entre um e outro, para que vocês possam se situar para a gente poder realizar a construção dos nossos blogs. Coloquei aqui algumas vantagens e desvantagens entre um e outro. Então, o Blogger, as vantagens do Blogger, né? O Blogger, ele é totalmente gratuito e totalmente significa desde o momento da construção até o momento da publicação na internet, né? Não necessita de nenhuma instalação, você pode fazer todo online, todo na plataforma mesmo, na própria plataforma da Blogger. Exige pouco conhecimento técnico, não é necessário ser nenhum profissional da área de tecnologia, por exemplo, como a professora Eliana, para que você consiga construir um blog, né? Então, ele é relativamente simples para você poder interagir. E, mais importante, principalmente para nós que estamos estudando essa parte, a hospedagem é gratuita. Significa dizer que assim que vocês terminarem de produzir os blogs de vocês, que vocês vão construir, nós podemos ter acesso, vocês podem publicá-lo, né? E nós podemos acessá-lo via web. Quais são as desvantagens? Lembrando que isso que eu estou lendo para vocês, eu extraí desse site aqui, né? Essas informações foi colocada pelo blogueiro, né? Porque isso daqui é um blogger, é um blog. São opiniões desse blogueiro. Quais são as desvantagens, então, do blogger? A otimização do SEO, que é o mecanismo que permite com que meu blog seja ou apareça na hora que eu faço a busca no Google, ele apareça em uma das primeiras posições ou nas primeiras posições. Então, a otimização do SEO é mais difícil. O limite de espaço para hospedagem dele também não é tanto. Vejam, ele é de graça, mas a partir do momento que você interage ou quer uma coisa muito mais sofisticada, que exija um limite de espaço maior para hospedagem, você tem, como eu falei, adotar outros criadores de site e fazer um plano ali de pagamento. A personalização do layout é limitada, obviamente ele tem as personalizações próprias dele, né? Então ele sugere os layouts e ele não te dá muita opção para você mudar muito isso, né? Mas dá para trabalhar bem com o blog. Se você não seguir as regras de uso, pode ter seu blog retirado do ar. Aí vai depender muito das publicações, né? Do que você realmente vai fazer efetivamente com o seu blog. Então, prestar também atenção a essas regras de uso. No geral, você consegue conviver bem ou utilizar bem essa ferramenta. E temos o WordPress, que também é muito utilizado. Quais são as vantagens do WordPress? Possui liberdade de customização, então você pode customizar ou alterar das mais variadas formas, ele tem uma liberdade maior para personalização do seu blog ou do seu site. O software é gratuito, você não precisa se preocupar em pagar uma licença, né? Eu posso usar plugins são alguns programas ou alguns softwares que, associado aos blogs, dá um outro tipo de efeito, né? Então, ele permite que você coloque, que você use esses plugins. O painel dele é simples e fácil de usar, e a otimização do SEO é mais fácil, segundo as informações de quem postou aqui nesse blog. Quais são as desvantagens aqui? Não possui hospedagem gratuita, então você pode ter todo o trabalho de produzir
na plataforma, entrar, fazer customizar todo o seu blog, daquele plano a partir de grátis, só que você não vai conseguir ter essa hospedagem, o seu blog não vai nem ser publicado, na verdade, porque se ele não vai ser hospedado, como é que ele vai ser visto pela internet? Hospedagem significa que ele vai estar em algum momento, né, no servidor da WordPress. Por isso que, estando no servidor da WordPress, você, de qualquer lugar, de qualquer computador, de qualquer lugar do mundo, acessou a internet, você consegue ver seu blog. Né? Então, se ele não vai ter hospedagem, você vai ter que pagar, então já é uma desvantagem aí para nós que estamos começando a construir sites. Requer mais conhecimento, também é uma desvantagem, né? Porque se você não tem muita interação com a tecnologia, você vai ter dificuldade em manter o seu blog ou até mesmo de construir. Você que terá que fazer todas as atualizações que surgirem. Essa aqui eu não classifico como uma desvantagem, a não ser que seja relacionada ao próprio WordPress. Porque se a gente está pensando do ponto de vista de blog, e a gente já viu que um blog tem que ter atualizações constantes, então isso eu não enxergo como uma desvantagem. Mas está aqui o autor desse blog, do Que Se Ame aqui, pontuou essas vantagens. Em resumo, o que eu diria para vocês é que todos nós trabalhemos com o Blogger, principalmente por causa desta primeira vantagem aqui, totalmente gratuito, e desta última vantagem aqui, hospedagem gratuita. Significa dizer que todos os blogs que vocês criarem, nós vamos conseguir acessar pela internet. E é uma informação muito importante, porque na próxima atividade vocês vão ter que criar os blogs e vão simplesmente passar o link para mim. Né? Então, eu quero entrar como usuário no blog de vocês, como cliente, vamos dizer assim, que está em busca dos produtos que vocês vão produzir ou promover no blog de vocês. Vamos falar, então, mais um pouquinho sobre o Blogger, sobre a Blogger, né? Ele é um serviço oferecido pela Google, então você precisa criar uma conta gratuita, não necessariamente do Gmail, tá? Os meus blogs, por exemplo, eu acesso com a minha conta do Hotmail, né? Então, você precisa ter uma conta gratuita para a criação ou para utilizar, né, como usuário até do Blogger. Qualquer pessoa pode criar um blog de forma bem rápida, fácil e sem necessidade de nenhum conhecimento técnico, sem gastar nenhum centavo com isso, que é a parte que eu falei para vocês, que é a parte mais importante para nós, né? Nós vamos utilizar uma plataforma onde a gente não vai precisar desembolsar nada e também de fácil uso, né? Para vocês, isso é uma grande vantagem, que estão começando, isso é uma grande vantagem. A plataforma disponibiliza um domínio no formato seublog.blogspot.com. Então, esse seu blog aqui é o nome que vocês vão dar. Por exemplo, os meus blogs profaelianasantos.blogspot.com.br. Aqui pode ser seu produto, seu serviço, né? Obviamente que ele vai fazer algumas checagens, né? Vai verificar se esse domínio aqui já estiver sendo usado, ele vai te avisar, e aí vocês vão ter que criar um outro domínio, tá? E falando em domínio, ele diz aqui, ó, você também pode utilizar um domínio próprio. O que significa dizer isso? Significa que se você comprou um domínio próprio na web, ele também permite que você não use o blogspot.com aqui, que é o domínio dele, né? Ele permite que você use o seu domínio. E aí entra a questão da profissionalização, porque quando a gente está falando de empresa, provavelmente esse domínio aqui vai ser o quê? O nome da empresa, né? Então, aí entra a profissionalização e entra a questão aí dos custos com a hospedagem dos blogs, do blog, em uma daquelas plataformas ou qualquer outra plataforma paga. Mais algumas vantagens ou mais sobre o Blogger, né? O painel é bem fácil de usar, em poucos minutos a gente consegue fazer o primeiro post.
É possível criar layouts bem personalizados, né? Ao contrário do que ele fala lá na desvantagem, ele tem várias possibilidades de você criar, ele só não deixa você fazer uma personalização fora daquele padrão que ele apresenta, o que é diferente no WordPress. O WordPress já permite esse tipo de customização. Mas ele tem também uns formatos que dá para a gente dá para a gente trabalhar bem. Algumas limitações e muitos bugs acontecem com frequência. Eu uso já há algum tempo, já usei muitas vezes, criei alguns blogs aí com a Blogger, eu nunca tive esse tipo de problema, né? Mas se o autor diz que acontece, então, provavelmente, né? Nós vamos fazer criações básicas, então acredito que a gente não vai ter esse tipo de problema. Por fim, pessoal, vamos dar uma olhadinha, então, rapidamente na criação de um blog. Vou fazer aqui um exemplo para vocês, para a gente poder finalizar, né, ou conversar sobre isso, né. Primeira coisa que vocês têm que fazer é procurar pela Blogger, né, pelo Blogger, tá. É o blogger.com, né, simplesmente, quando vocês clicam, ele vai aparecer essa telinha sugerindo que vocês criem um blog. No caso aqui, ele está abrindo para mim criar, porque eu mudei o meu usuário aqui do Google, né? Ele mostra aqui para mim criar um novo, mas como eu já tenho alguns blogs, eu não vou criar, mas só para vocês verem a tela inicial aqui que ele proporciona. Quando você entra aqui no criar blog, ele pede justamente a sua conta. Eu vou escolher a conta que eu já tenho, né? A conta que eu já possuo para vocês poderem olhar o blog que eu tenho, os blogs, né? Continuando aqui, pessoal, entrando então na conta, como eu falei para vocês, não precisa ser Gmail, essa aqui é a minha conta do Hotmail, né? A Google aceita uma conta que seja só para eles gerenciarem, né? Então, se for Gmail, eu acho que é melhor ainda, mas eu consegui, ou eu consigo gerenciar com o Hotmail. Aqui, então, como vocês podem ver, já é a área de administração, vamos dizer assim, do blog, né? Se vocês olharem nesse canto aqui, ele associa, então, todos os blogs que eu crio à minha conta de e-mail. Então, esse daqui é um blog, professora Eliana Santos, Família Spa é outro blog, né? E por assim vai. Na verdade, tenho 3, 4 blogs, todos esses blogs aqui, né? E eu posso, a partir dessa conta também, criar sempre outros blogs, novos blogs, né? Então, não precisa ser um só. Mas lembre-se que tem uma limitação de espaço aqui. A postagem é muito simples de você fazer, então aqui eu já tinha feito uma postagem de uma imagem, né? Quando você faz as suas postagens, no caso aqui é só adicionar, criar nova postagem, e até vamos criar uma só para vocês poderem ver, né, o que ele abre. Ele abre um editor normal, onde você tem todas as facilidades da escrita, né, até de postar alguma escrita com uma cor de texto diferente ou mais destacado. Aqui o alinhamento, dá para fazer listas também, listas pontuadas, listas numeradas. Você pode publicar links, que é onde a gente faz aquelas listas, por exemplo, que chama outras páginas ou outros blogs. Aqui figura,
né? A parte de mídia está aqui, então a gente insere figura, insere filmes aqui. Posso criar uma tabela também. Tem outras opções, né? Que é de um editor de texto normal para a gente poder fazer as publicações. Continuando aqui, então, toda vez que você cria uma publicação, né? Antes de você mandar para a internet, implementação. Vou fazer só um teste aqui. Ele permite, esse olhinho aqui permite que você visualize como que está no seu blog, como que essa informação vai aparecer lá. Então vejam que ele coloca já uma faixa aqui de visualizar, e esse blog eu já tinha escolhido tudo, né, como eu falei para vocês. Ele me mostra aqui como é que vai ficar, tá aqui, ó, teste de implementação. Como é que vai ficar no blog? Da mesma forma, ele me deixa ver as figuras, as filmagens, né? Então é bem simples de usar. As estatísticas aqui, eu vou só deletar essa que eu criei com vocês, né? Mas as estatísticas aqui, elas dizem respeito às visitas que teve nesse blog, tá? Então você pode fazer aqui uma contabilidade e por aqui você pode ter uma ideia do quanto o seu blog está sendo visto ou visitado, né? Tenha também uma parte onde você consegue ver todos os comentários que as pessoas estão fazendo nas suas postagens. Esse ganho aqui, quando o seu site tem uma determinada classificação, né? Aí precisa ver aqui quais são esses requisitos, mas você consegue receber, né? É aí onde muitas pessoas falaram também nas respostas que o blog serve para ganhar dinheiro. É verdade isso, mas o foco inicial dele não foi para esse fim que ele foi criado, né? Isso veio depois. E tem aqui uma ferramenta também. Você pode linkar outras páginas de outros blogs ou outros sites que você acha interessante para a pessoa acessar a partir do seu blog. Ele tem também a parte do layout, que é onde você escolhe ou formata, ele apresenta para você esse layout, mas essas partes aqui são modulares, né? Eu aproveito para mostrar para vocês uma outra funcionalidade que ele tem, que é adicionar gadget. O que é um gadget? São plugins ou alguns programinhas já pronto que você pode colocar para destacar no seu blog, para aparecer, para executar algum tipo de informação. Vamos pegar aqui um muito comum, que é esse aqui, ó, formulário de contato. Então, quando vocês abrem qualquer blog, qualquer site que vocês visitam aí, e tem lá uma parte, deixe seus dados, né? Ou mande uma mensagem. Então, esse formulário aqui, ele é exatamente isso. Ele tem o formato de contatos. Vamos até adicionar aqui para vocês verem, né? Você simplesmente adiciona formulário de contato de teste, por exemplo. Vamos ver como é que fica aqui. Eu salvo, vejam que é bem simples de mexer, né? Não é complicado. Toda vez que vocês salvarem alguma alteração e quiser ver como que funciona ou como que fica, vai aparecer esse olhinho aqui. Então, nada disso está publicado ainda, tá? Isso só está aparecendo para o administrador. Então, vejam, lá onde eu incluí aquele gadget, aparece, como é que vai aparecer no meu blog? Vai aparecer desse jeito, então, o nome da pessoa, o e-mail e qual é a mensagem que ela quer dar. É por aqui que a gente faz, então, as listas de clientes que visitaram o nosso site, que a gente quer mandar uma oferta, mandar uma promoção, né? Então, o blog, ele vai armazenando para você essas informações. Enquanto administrador, você vai conseguir acessar e ver aí quais são as informações relacionadas aos e-mails, né? Então, isso é a visualização que me mostra. O tema do blog é esse fundo, né? No caso aqui eu escolhi um tema Matrix, como vocês podem ver aqui, mas ele tem várias
várias figuras, né, já de fundo prontas para você montar. Inclusive esses blogs aqui, eles já são até exemplo. Você pode aproveitar até essa mesma estrutura para você montar o seu blog, né? Você pode, por exemplo, escolher esse daqui, o fundo vai ser azul, mas essas informações aqui, ó, podem ser modificadas. Então, se você gostou dessa estrutura, você pode manter também. Então, tem bastante facilidade, é muito intuitivo trabalhar com o Blogger. Então, pessoal, isso aqui só foi uma rápida amostragem para vocês, né, ou demonstração, tá? Eu só quero mostrar aqui uma coisa para vocês em relação às postagens. Toda vez que você posta, toda vez que você cria uma postagem, ele permite que você configure essa postagem para uma determinada data, tá? Você pode colocar aqui, programar, ó, tá vendo? Programado, você pode programar, toda vez que você estiver criando, ele pergunta no final da criação se você quer programar. Isso é muito bom, porque, por exemplo, imagina que você vai viajar e você não vai conseguir ter acesso ao blog, né? Então, para não deixar seus leitores esperando por informações, você pode criar algumas postagens e colocar para sair e saindo em algumas datas. Então, isso a plataforma faz automaticamente. Eu acho isso muito interessante aqui nesse blog. E toda vez que você terminar uma postagem, por exemplo, aqui eu postei um vídeo, tá? Toda vez que você postar, você tem que clicar em publicar. Uma vez tendo feito isso, tendo feito essa publicação aqui, isso daqui vai aparecer no meu blog ou na internet. Podem ver aqui a mídia, aquela postagem que eu fiz, que é mídias digitais, ela está sendo mostrada aqui. Um vídeo, né, que eu tinha feito aqui, de uma aula que eu fiz, uma aula de ambientes virtuais, mídia e educação, que está na internet. Vou tirar só o som aqui, né? Mas só para vocês verem que também dá para postar o vídeo. Aqui vocês viram que também tem essa postagem de uma figura, né? Vamos ver como é que fica com essa figura. Cliquei no olhinho, tá aqui, ó. Então, quando você clica aqui no olhinho, você quer ver antes de publicar. Clicou nessa setinha aqui, ó. Tá vendo? Ele já fica até marcado como publicado, tá? Então, ele é muito intuitivo, tá? Bastante intuitivo. E essa, então, é a aula, né, que eu queria passar para vocês sobre blog. Recomendo fortemente que vocês utilizem o Blogger na produção de vocês, tá? Assim eu também vou poder ajudá-los ou orientá-los de maneira melhor, ok? Essa é a ferramenta, então, eleita para a nossa produção, ok? Até a próxima aula, pessoal, e bons estudos!